Então, eu vou compartilhar aqui, vocês só me falam se vocês estão vendo a apresentação, tá? Ainda não. Tá. Conseguem ver? Não. Não? Agora sim. Agora sim? Então tá. Vou aumentar, então. Então, meu nome é Elisa Saab, eu sou consultora de bem-estar da Doterra há 4 anos. Há 4 anos eu venho aí utilizando os métodos naturais que a Doterra nos proporciona através dos óleos essenciais, tanto como uso tópico, aromático e também através da ingestão. Hoje eu sou aromaterapeuta, eu fiz diversos cursos de aromaterapia, posso também atender de maneira clínica, mas principalmente eu fiz esses cursos para atender na minha casa, né, as principais pessoas da minha vida, que são os meus familiares. Então, eu estou no curso ainda, faço vários cursos para que eu consiga atender principalmente a minha família. Hoje eu tenho uma rede de consultores também, em que eles dependem de alguns conhecimentos, algumas coisas mais técnicas, para eles compartilharem os óleos essenciais de maneira segura com os seus clientes. E eu vou apresentar uma apresentação que a gente faz raramente, que é sobre o uso interno dos óleos essenciais. O uso interno dos óleos essenciais ainda na aromaterapia, é uma forma que muitas pessoas ainda têm um receio, um medo de fazer essa utilização. Até porque é uma utilização que tem que ser feita com muita segurança, com muita cautela, né? O uso interno dos óleos essenciais, eles podem trazer diversos benefícios, mas todos esses benefícios, eles devem ser também acontecem com uso tópico e com uso aromático, né? Não existe uma maneira mais perfeita e mais correta de utilizar os óleos essenciais. A maneira perfeita é a maneira que você se sente bem. Né, eu sempre falo isso, a maneira perfeita, a maneira ideal de usar os óleos essenciais é daquela forma que você se sente segura e daquela forma que você se sente bem. E uma coisa muito importante, o uso dos óleos essenciais, eles têm que acontecer de maneira contínua e não é a quantidade que determina o resultado, mas sim a continuidade no tratamento. A continuidade no tratamento que vai determinar o sucesso do resultado. Algumas pessoas utilizam durante uma semana e não veem nenhum tipo de benefício, não notaram a diferença daquele uso, porque uma semana é pouco tempo de uso para determinar um resultado positivo. Né? A gente fala que um resultado positivo, ele vem por volta de 2 a 1 mês de utilização, entre 2 a 1 mês de utilização daqueles óleos essenciais. Então, quando um cliente começa a usar, ou quando você for usar os óleos essenciais, ou da maneira tópica, ou aromática, ou da maneira interna, lembrem-se que o uso, ele vai na questão da continuidade, e não da quantidade, tá? Começando essa aula, né, quando você quiser experimentar os benefícios, né, revigorantes, energizantes, calmantes dos óleos essenciais, a gente sempre usa da forma aromática. Então, a forma aromática, ele mexe muito com o nosso emocional. Quando a gente usa da maneira aromática, os óleos essenciais, a gente vai estar mexendo com o nosso emocional. Então, existem maneiras, né, da gente ter os melhores benefícios. Para a área emocional, o uso aromático. Quando você quiser acalmar, hidratar a pele, nutrir, suavizar a pele, ou uma questão de massagem, ou até mesmo ter o benefício aromático junto com o uso tópico, você vai usar topicamente esse óleo. Então, o óleo essencial da maneira tópica, ele faz o quê? Ele cuida da nossa pele e ele também é um ótimo benefício para massagem. Banhos com os óleos essenciais de maneira tópica também funcionam muito, e quando você usa da maneira tópica, da mesma maneira tópica, você vai estar usando também da maneira aromática, né? Não tem como você aplicar na pele e não sentir aquele cheiro, aquele prazer imediato, aquela calma imediata.
Então, qual é a vantagem, né? As pessoas perguntam por que usar os óleos de maneira interna, se usando os óleos de maneira tópica a gente já tem todos esses benefícios, né? Por que que a gente faz essa utilização também da maneira interna? Embora o uso dos óleos essenciais seja um mistério para alguns da maneira interna, existem pesquisas que encontrou os óleos essenciais de maneira muito segura para uso interno. E os benefícios do uso interno, eles podem ser muito diferentes, sim, do uso aromático e do uso tópico. Eu vou falar alguns benefícios que traz o uso interno. Eles podem oferecer benefícios exclusivos para o corpo. De qual maneira, né? Ele pode fazer um detox para o corpo, o uso interno. Então, a gente pode fazer um detox usando alguns cítricos. A gente também tem as combinações dos óleos essenciais, por exemplo, o Zengest, o Zendocrine. O uso interno, ele para muitos problemas de saúde, questões de ingestão, também é muito seguro. Questões de ingestão, para crianças, a gente usa a maneira tópica. Para adultos, é muito seguro usar a maneira de ingestão. Por quê? É uma forma muito rápida de conseguir o efeito dos óleos essenciais quando a gente usa para situações de ingestão, para o uso tópico, desculpa, para o uso interno. Qual é a outra forma que ele traz para uso interno de benefício? A regeneração celular do nosso corpo. O que é essa regeneração celular? A gente tem um óleo que se chama DDR Prime. O DDR Prime, ele traz o benefício de você estar ingerindo os óleos essenciais e estar cuidando e regenerando a célula de maneira mais rápida. Então, esse é um outro benefício do uso interno também. Só um minutinho aqui, por favor. Vocês estão conseguindo ver a apresentação, né? Cada óleo essencial possui uma estrutura química diferente, que fornece ao corpo propriedades e benefícios exclusivos. Por exemplo, alguns óleos essenciais podem ser usados internamente para promover a função celular, o que eu falei, para reforçar a saúde gastrointestinal ou para fazer a função imunológica também, igual a gente tem o On Guard, né? Muitas pessoas utilizam internamente o On Guard para essa questão imunológica. Então, esses benefícios que a gente faz através da ingestão são benefícios muito únicos e muito exclusivos desta forma de uso. Por isso que a do Terra, através de estudos científicos, através também da experiência deles durante 15 anos de mercado, eles vêm fazendo a utilização de óleos internamente e vêm promovendo cada vez mais esse tipo de utilização. Eles promovem de que forma? Através das novas cápsulas, né? A gente tem agora, além dos óleos essenciais que vocês podem fazer a cápsula, a gente tem cápsulas prontas. Então, aqui, ó, é um exemplo de cápsulas prontas que a do Terra tem. Essas cápsulas, elas já vêm na quantidade certa para se fazer ingestão. Vou mostrar uma aqui para vocês. Ó. Essa cápsula, ele equivale a 4 gotas do óleo essencial. Então, a ingestão, desculpa, 3 gotas do óleo essencial. Então, a ingestão de uma cápsula dessa equivale a 3 gotas. Como que a gente sabe se o óleo essencial, a quantidade de óleos essenciais que a gente pode ingerir? Estou passando aqui para vocês verem. Normalmente, as aplicações, a gente tem essa tabela de orientação. É uma tabela de orientação básica, tá? Para você saber qual é a quantidade segura para a utilização, tanto num adulto quanto numa criança. Um adulto, da forma aromática, e uma criança, a gente não tem uma restrição quanto à forma aromática. A gente pode fazer a utilização da forma aromática num adulto ou numa criança, seguramente, durante um dia, por exemplo, né? Claro, gente, que vocês vão ter um pouquinho aí de
Cuidado de deixar as portas abertas, a janela aberta, principalmente se tiver animais dentro de casa, né, a gente nunca utiliza da forma aromática com a casa inteira fechada, a gente sempre tem que tomar o cuidado de ter uma ventilação, de ter esse acesso para quando você usa num difusor, por exemplo, né. Para a ingestão, qual é a maneira segura? A gente fala aqui de 1 a 3 gotas, é muito seguro, é uma quantidade ideal. Diária é uma quantidade ideal. Mas qual é o máximo que um adulto poderia estar fazendo de ingestão? O máximo são 20 gotas. Para um adulto saudável, acima de 50 quilos, ele pode tomar até 20 gotas. Mas eu falo que 20 gotas é o exagero total, né? Esse é o máximo, a gente não precisa do máximo para ter os benefícios. Se você tomar diariamente, por exemplo, para ter um benefício do imunológico, né, do reforço imunológico, se você tomar começando com 2 gotas diárias, você já vai ter uma sequência, né, se você continuar isso aí durante 1 mês, por exemplo, você já vai ter a percepção da sua saúde estar melhorando com essa ingestão. Tem pessoas que tomam os óleos essenciais também, por exemplo, na água, porque fica com aquele sabor e a pessoa até toma mais água por causa dos óleos essenciais. Então, a quantidade máxima da ingestão, 20 gotas. Referente a crianças podem fazer ingestão? As crianças, elas podem sim fazer ingestão. A gente tem uma margem de segurança, eu falo que essa margem é 6 anos. Não fazer ingestão abaixo de 6 anos, tá? Eu tenho uma filha que tem 6 anos, Keiloá, ela fez a ingestão, já faz a ingestão, já faz há mais de 2 anos. Mas assim, no meu caso, dentro da minha casa, eu estudei bastante, eu comprovei várias situações de saúde em que seriam situações que a gente levaria elas para o hospital, e através do óleo, tanto do uso tópico quanto da ingestão, a gente conseguiu manter-se sem precisar numa consulta médica, por exemplo, tá? Eu não sou uma mãe que evita 100% o medicamento, não. Eu, ao contrário, tá? Eu era uma mãe que eu tinha uma farmácia dentro de casa com diversos medicamentos. Hoje, eu uso muitos óleos para evitar a ingestão de medicamentos. Mas quando é necessário, sim, eu utilizo medicamentos, sim, eu levo minhas filhas ao médico. Mas, com muito cuidado, eu comecei a ingestão com as minhas filhas, né, com a Eloá, que era menor, quando ela tinha de 4 para 5 anos, de maneira muito segura. O primeiro óleo que ela fez ingestão foi o Copaíba, mas quando me perguntam, quando eu estou trabalhando, estou apresentando para vocês agora de maneira profissional, eu jamais indicaria para uma criança fazer ingestão abaixo de 6 anos. Então, por exemplo, para consultores de bem-estar que trabalham comigo, pessoas que estão comigo, que me perguntam como que pode ser feita a ingestão por crianças, eu falo que sempre acima de 6 anos, por uma questão de segurança, tá? A gente nunca sabe o que pode acontecer durante uma ingestão, tanto de um adulto quanto de uma criança. Por isso, a ingestão deve ser feita em poucas doses. Se começa com um adulto, no máximo 2 gotas, uma criança, no máximo 1 gota. A gente não passa esse limite de segurança. E essa 1 gota diária, né, com um tempo intercalado, dia sim, dia sim, dia não, para ver os resultados e para ver também se não vai ter nenhuma situação, nenhum problema. Já tiveram óleos, por exemplo, que eu dei para Eloá ou para Mirella, através da ingestão, e elas vomitaram, tá, assim que tomaram o óleo. Então, foi um teste, né, eu já sei como lidar, já sabia o que fazer naquele momento. Porém, podem sim acontecer uma dor gástrica depois da ingestão, pode acontecer aí um mal-estar, por isso começamos a ingestão com pequenas doses, pequenas doses. O uso tópico, normalmente o ideal de 3 a 6 gotas diárias, o máximo do adulto do uso tópico, sim, 36 gotas,
Para vocês verem, 36 gotas é quase meio vidro de 5 ml, né? Então, assim, é muita gota, não tem a necessidade de fazer tanto uso de tantas gotas, né? Nem para maneira tópica. A não ser que você vai fazer um blend, esse blend vai ser usado durante um mês inteiro, não em um único dia. Mas para vocês verem que mesmo assim é muito seguro, que a quantidade de gotas é absurda, que a gente tem capacidade de absorver e tem capacidade de eliminar, né? Então, pouquinhas gotas já faz um efeito maravilhoso dentro do nosso corpo. Então, é seguro usar os óleos internamente, né? Se você nunca usou óleos essenciais antes, pode parecer estranho consumir óleos essenciais. No entanto, os óleos essenciais vêm de plantas, frutas e compostos encontrados na natureza e, portanto, apresentam uma maneira muito segura de receber os benefícios de maneira interna. Você provavelmente já está incorporando os óleos essenciais em sua dieta diária, pois muitos alimentos que nós ingerimos, eles contêm uma pequena quantidade de óleos essenciais. Então, a gente tem vários alimentos aí no nosso dia a dia que eles já possuem óleo essencial e a gente já faz essa ingestão, mas a gente faz essa ingestão de pequenas quantidades. Quando a gente fala de óleos essenciais puros, concentrados, a gente fala de uma quantidade muito grande. Por exemplo, o peppermint, né, que vocês conhecem, que uma gota equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, é impossível uma pessoa tomar 28 xícaras de chá num dia, mas com apenas uma gota do peppermint ela consegue fazer essa equivalência. Mas nosso corpo, ele consegue metabolizar de maneira segura os óleos essenciais e ele consegue também eliminar, através da urina e das fezes, o óleo essencial, tá? O óleo essencial, ele não tem resistência dentro de nossas células. Então, a gente faz a ingestão, a gente usa de maneira tópica e aromática, e esse óleo essencial, ele é muito seguro também nessa questão da eliminação. Diferente de um medicamento. O nosso corpo, quando a gente toma um medicamento, ele cria resistência na célula. Se a gente for tomando medicamentos ao longo de alguns meses, a gente vai ficar doente, porque nosso corpo vai ter acumulado tanta toxina, que ele não consegue metabolizar essa toxina. Em relação aos óleos essenciais, eu mesma tomo durante anos, minhas filhas tomam, a gente faz exames periódicos e os exames eles sempre estão dentro do padrão normal, tá? Nunca tivemos um exame que deveria ter uma atenção maior por causa da ingestão de óleos essenciais, mas de qualquer forma, uma pessoa que é saudável, que não tem nenhum tipo de problema de saúde, é uma questão. Uma pessoa que já tem uma situação de saúde, ela deve ter uma cautela muito maior na questão da ingestão. Quem não pode ingerir de forma alguma óleos essenciais? Quem está em tratamento de câncer não pode fazer ingestão de óleos essenciais, tá? Por que que não pode fazer? Durante o tratamento. Porque os óleos essenciais, a gente ainda não tem comprovação 100% científica de que o óleo, ele acaba com o efeito da quimioterapia. Então, o óleo é tão forte, tão poderoso, que ele tem alguns estudos que diz que ele pode sim, de repente, cortar o efeito da químio. Por isso, não utilizamos o óleo de maneira interna. E também não utilizamos quando está em processo de rádio, principalmente óleos cítricos, porque eles podem queimar a pele. Se a gente tomar muitos óleos cítricos, eles podem sair aí, igual a gente vai pegar um sol, né? Vai ficar ali no sol, ou vai fazer uma exposição. Tem que tomar esse cuidado. O óleo cítrico, ele é potente, ele pode sair no suor, e a gente pode ficar com a pele manchada também. Então, por isso que também, para quem está fazendo rádio, a gente evita alguns óleos para não ter um risco de queimadura na pele, tá? Quais são os óleos que não podem ser ingeridos de forma alguma? Aroma Touch, é um óleo mix da doTERRA, Balance, Breathe, Citrus Bliss, são todos mix da doTERRA, Deep Blue, já vi gente ingerindo Deep Blue, fiquei chocada. Elevation, Purify, Serenity, Terra Shield, Whisper, todos os óleos Roll-On, nenhum óleo Roll-On pode abrir para tomar, não façam isso.
Albert Douglas, Arbor Vitae, Blue Tansy, cedro, cipreste, eucalipto, nardo, intergreen. Nenhum desses óleos essenciais é aconselhável para ingestão, tá bom? Então, muito cuidado, nunca façam ingestão desses óleos essenciais. Qual é a maneira correta de começar a ingestão de óleos essenciais? A primeira forma de começar uma ingestão é através da alimentação. Então, eu falo que essa é a primeira forma da gente inserir alguns óleos essenciais estratégicos, né, na nossa alimentação. Na nossa alimentação, os óleos eles servem principalmente para saborear os alimentos. Eles não servem como uma forma farmacológica, né, vamos dizer, de tratamento. Eles servem por uma forma de saborear a comida. O lemon, por exemplo, que é um óleo que eu uso bastante, e às vezes eu uso na salada, ele serve muito bem para saborear uma salada, ele serve para você deixar uma água saborizada também, com óleo de lemon e fazer um detox no organismo. Quando eu vou usar na comida os óleos essenciais, existem óleos essenciais que são muito fortes, que você não consegue nem usar uma gota, e tem óleos essenciais que você vai precisar de mais que uma gota quando você se refere à comida, tá? O lemon, por exemplo, é um óleo leve. Ele é um óleo em que alguns tipos de alimentação ou salada, normalmente a gente usa de 2 a 3 gotas. Agora, um canela, normalmente que a gente faz com canela na utilização, por exemplo, de um bolo? A gente não chega nem a colocar uma gota, a gente molha, que a gente fala um método palito de dente, a gente molha o palito de dente no óleo de canela e com esse palito de dente a gente saboriza a comida. Se você não tem, você ainda tem dúvidas, você ainda não sabe se o óleo vai ficar muito forte na alimentação ou não, ao invés de já ir lá e pingar uma gota, o ideal é você fazer o método palito de dente, onde você pega o palito de dente, coloca na pontinha do óleo, molha, e aí você vai lá saborizar a comida. Né, já vi gente jogando comida fora porque colocou uma gota de óleo essencial, de um óleo muito forte, em que ficou fortíssimo e não deu para comer. Então, ao fazer um alimento, sempre fazer esse método, tá? Outra forma de uso de óleos essenciais, se vê muito nos Estados Unidos, principalmente, é a ingestão através da água. Então, para aproveitar os benefícios internos dos óleos essenciais, você sempre pode adicionar 1, 2 gotas a um copo de água. Os óleos essenciais não apenas adicionam um sabor potente à água comum, mas é também uma maneira fácil de usar eles internamente. Na água, eu também não considero uma forma de uso para a saúde. Por quê? Quando a gente fala de uma gota, ela, quando está na água, ela simplesmente some, né? Ela fica ali saborizando a água, mas a gente meio que se perde essa gota. Então, eu considero um uso interno para uma questão de saúde, quando a gente utiliza nas cápsulas, porque a gente sabe exatamente a quantidade que a gente está tomando para aquela situação de saúde, ou quando a gente utiliza na colher, tá? Então, aqui, ó, na água, copo de água, sempre copo de vidro ou alumínio, né? Eu utilizo muitas garrafas também. As garrafas, sempre garrafas ou de alumínio, aço inox, ou se não, garrafa de vidro. Né, não utiliza garrafas de plástico, porque o plástico ele tende se você ficar utilizando muito tempo, principalmente os cítricos, ele tende a danificar o plástico, e daí você vai estar tomando ali aquela água com plásticos, né? Então, sempre esse cuidado de tomar o óleo essencial no copo de vidro. Aí na cápsula vegetal, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu pensei que eu tinha colocado na apresentação, uma cápsula, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Cápsula vegetal, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma cápsulazinha assim, ó.
A gente normalmente compra a cápsula 0 para ingestão, é a 0. Por quê? A cápsula ela já vem num tamanho ideal para ser ingerido. Essa cápsula, o que eu costumo orientar quando a gente vai fazer alguma situação de ingestão para a saúde? Colocar 2 gotas para início, pelo menos na primeira semana, e completar com azeite. Não tomar sem esse azeite. Por quê? Tem pessoas que fazem a ingestão do óleo essencial sem azeite e se sentem como se ela tivesse com aquele óleo ali voltando, né? Aquele arroto de óleo essencial. Então, o ideal é sempre fazer as cápsulas e colocar o azeite. Quanto tempo que eu posso guardar essa cápsula? Na geladeira, eu acho que é o lugar ideal para guardar as cápsulas, pode ficar até 30 dias, as cápsulas prontas em geladeira. Aí não tenho como guardar em geladeira, eu vou andar com a cápsula, tudo. Então faz semanalmente a cápsula. Você faz para uma semana, depois na próxima semana você faz mais uma quantidade de cápsulas para a próxima semana, mas se tiver como guardar na geladeira em um recipiente assim de medicamento mesmo, durante um mês, pode guardar tranquilamente durante um mês. Vai ficar ali, né, para você fazer a ingestão de maneira muito segura. A cápsula, elas têm dois tipos de cápsulas: as cápsulas vegetais e as cápsulas gelatinosas. Tem muita gente que não sabe a diferença. A única diferença da vegetal e da gelatinosa é que a vegetal ela é feita 100% com plantas. A gelatinosa ela é feita através do tutano do boi, tá? Como é feita aquelas bala fine, a gelatinosa ela vem do boi. Então, quanto ao resultado do óleo essencial, não tem influência, tanto da gelatinosa quanto a vegetal não tem influência, mas eu prefiro o uso das cápsulas vegetais. Aplicação direta dos óleos essenciais. Então, eu falei assim para vocês, da água, das cápsulas. Agora eu vou falar da aplicação direta. Como que é a aplicação direta? A aplicação direta é aquela pessoa que simplesmente vai e coloca uma gota na boca. Que eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Eu não consigo fazer isso, mesmo o peppermint eu não consigo, mas tem clientes meus que simplesmente vão lá, colocam uma gota na boca e como se, né, vivem normalmente com isso. Existem óleos sim que podemos fazer isso, que são seguros, o peppermint é um óleo que ok, o lemon também acho que é um óleo ok, mas jamais, em nenhuma situação, coloquem uma gota de capim-limão, de cravo, de canela na boca diretamente. Porque vocês vão ficar, não tem, o gosto não sai durante 15 minutos. É um negócio assim, dá até falta de ar, tá? Então não façam isso. Esses óleos, cravo, capim-limão, canela, jamais coloquem uma gota diretamente assim na boca. Essa aplicação direta, ela também pode acontecer através das colheres. Uma colher, você pega uma colherzinha de sopa, de sopa não, né, de sobremesa, coloca uma gotinha de óleo essencial e coloca o óleo por cima. Aí você coloca aquele óleo por cima e esse óleo você pode fazer ingestão. Essa maneira também é muito boa para quem está em tratamento ou para quem não consegue engolir a cápsula. Tem muitas pessoas que não conseguem engolir cápsulas, né. As crianças acima de 6 anos, para uma ingestão, também não conseguem engolir cápsula. Então, a maneira de colocar uma gotinha na colher e colocar o azeite para ingestão é sensacional. Eu vou mostrar aqui alguns óleos para vocês, alguns exemplos para como que eu vou usar esse óleo internamente, alguns exemplos que a gente consegue utilizar internamente os óleos, tá. Talvez vocês não consigam saber ali qual é o óleo, mas eu vou ler aqui para vocês entenderem. Tem aqui, por exemplo, cássia. Então falando do cássia, controle da fome e ajuda à ingestão.
1 ou 2 gotas na cápsula que eu indico e tomar o cássia, que é um óleo bem forte. O cilantro em saladas, em maionese, molhos. O clove é o cravo. Tomar em cápsula vegetal para reforçar a saúde cardiovascular. Então, são algumas indicações, tá? Deixa eu ver. O fênel, que é o erva doce. Erva doce é um óleo muito gostoso para comida, para fazer um bolo, para fazer uma bolacha. Então, a indicação do uso do erva doce. Coloque uma gota no chá, na água, para combater a vontade de comer doces. Então, o erva doce ele ajuda nessa saciedade para evitar a vontade de comer doce, né? O frankincense, que é um óleo super famoso aí, adicione 1 a 2 gotas na cápsula vegetal para ajudar a reforçar as funções celular saudável. Então, o frankincense ele é um regenerador celular, ele ajuda a reforçar essa função. Quando eu falo de regeneração celular, o que eu normalmente associo? A uma prevenção ao câncer. Claro que eu nunca jamais vou falar que um óleo essencial ele vai curar, né, alguma situação tão grave de saúde, mas se ele é um óleo regenerador celular, ele vai ajudar as células a se regenerarem de maneira saudável. Então é um óleo muito bom para essa situação de regeneração e também, para quem não conhece, o frankincense, ele é um óleo que ele é um antidepressivo natural, tá? Aí tem outras funções aqui, o grapefruit, um óleo super famoso, 1, 2 gotas na água para reforçar o metabolismo saudável. O lemon, tome internamente para ajudar o desconforto respiratório sazonal. Tá vendo? Desconforto respiratório. Peppermint, para realçar e dar sabor. E o peppermint também ele ajuda nessa questão respiratória. Existem estudos em que atletas utilizaram peppermint de maneira interna, 1 gota com um copo de água, e eles tiveram melhor capacidade respiratória e maior resistência do que os atletas que não utilizaram. Eles pegaram uma quantidade de atletas que iam utilizar 1 gota de peppermint e um copo de água, e pegaram uma mesma quantidade de atletas que iam utilizar somente o copo de água. E aí, nesse estudo, mostrou que os atletas que utilizaram peppermint, eles conseguiram ter uma capacidade respiratória melhor, e também eles tiveram uma força melhor durante os exercícios físicos, tá? Que mais? Vou falar só de um último aqui que eu gosto bastante. Tangerina, para realçar o sabor da limonada. Tangerina também ajuda a alegrar, felicidade, alegria, ânimo, mesmo na ingestão, ele ajuda. E tá falando do laranja, que é o último óleo. Adicionar um copo de água, que vai dar sabor e vai promover a saúde em geral do organismo, tá? Então, algumas indicações. Eu vou abrir agora aqui, vou parar a apresentação. Essa apresentação foi muito rápida, espero que vocês tenham conseguido aí entender, que vocês conseguiram ter mais conhecimento com essa apresentação também, né, uma apresentação rápida falando sobre ingestão de óleos, mas eu vou abrir para dúvidas, para as perguntas, fiquem à vontade para perguntarem o que vocês quiserem sobre a ingestão de óleos. Eu sou uma pessoa que eu ingero muito óleo, minhas filhas ingerem, então eu conheço bastante sobre ingestão. Podem ficar à vontade, vou deixar aqui disponível para vocês falarem. E quem quiser dar um depoimento também sobre ingestão, pode falar. Alguma coisa? Oi, Oi, tudo Elisa. bem? Tudo bem? Bom,
Ai, olha, eu adoro o Peppermint que você falou agora. E eu vi que tem. Eu participei de uma outra aula do PubMed que eu pesquisei. E ele falou que tem. Ele Tá. dá 15% de energia no exercício. E eu tô tomando todo dia. E ele realmente, pra musculação, ele é ótimo. Parece que dá um. Parece um Popeye, sabe? Ele é muito bom. Eu gosto bastante. E a Muito minha bom. dúvida é assim. Posso tomar regularmente e tal. E quando eu dou uma pausa, posso dar uma pausa e depois voltar, não tem problema nenhum, né? É assim, muita gente me pergunta dessa pausa, até existe alguns estudos sobre pausa terapêutica. Não sei se você já ouviu falar nessa pausa terapêutica. Se você toma internamente todos os dias, sem nenhum dia de pausa, a cada 30 dias que você fazer ingestão, você deveria ficar de 2 a 5 dias sem ingerir óleos essenciais. Mas se você é uma pessoa que você toma de vez em quando, você já está fazendo essa pausa. Você já está limpando o organismo, né? Nesse período, se você toma de vez em quando, ou se você toma dia sim ou dia não. Mas se regularmente você faz a ingestão, depois de 30 dias, fique esses 2 dias sem ingestão, de 2 a 5 dias, tá? Ok. Isso também vale para os soft gels ou não? Não, para qualquer óleo, né? Tá. Não, para todos os óleos, para os soft gels, que são, né, próprios aqui, né? Que é igual esse aqui. Que são os óleos, mas é para uma questão de precaução, não que vá fazer algum mal à ingestão regular, tá? Eu tenho meu marido como cobaia há 4 anos, tomando óleos essenciais todos os dias. O dia que ele não tomou óleo essencial, o que ele fez? Ele não tomou água. Aí ele foi parar no hospital, porque ele estava desidratado, ele é um cara que treina todos os dias. Então, assim, a gente vai perceber no nosso corpo também, né, nessa questão da ingestão. E o importante é você fazer a ingestão consciente do que você quer atingir. Por exemplo, você falou que você toma o Peppermint, você tem um propósito, você quer fazer o exercício físico, você quer ter uma melhora da atividade que você está fazendo. Você não está simplesmente tomando sem nenhum motivo, né? Então a gente sempre tem que ter esse motivo. Exato. Tá? Obrigada. Imagina. Se alguém mais quiser tirar uma dúvida, aproveitem, gente. Ou quiser falar algum benefício. Senão eu vou fechar a classe. Acho que ou eu fui muito clara ou ninguém tem dúvidas. Eu acho que a Tuca tem dúvida, viu? E a Aninha também. Oi, Aninha. Fala aí. Oi. Então, eu quero contar minha experiência na ingestão dos óleos. Eu estava comendo chocolate. E para mim tem sido muito bom, muito bom. Mudou, assim, em tudo, porque eu sou diabética há 46 anos, tipo 1, e depois que eu comecei a utilizar, né, a ingerir os óleos, a minha glicemia baixou, ficou controlada. Estava até comendo um chocolate aqui agora. E, assim, eu percebi que eu deixei de utilizar um monte de medicação e só com a ingestão dos óleos, né? Eu fui fazendo dessa forma aí que você falou, certinho, e eu só vi resultados bons, né? Eu diminui muito a medicação que eu uso, né? E para mim tem sido, assim, muito bom. Você não consegue nem ficar sem, né? Eu até falei assim, nossa, tem que tomar cuidado, porque quando, que nem o DDR, quando eu fico sem tomar, parece que dá até sei lá, você sente falta, você vê uma diferença, né?
Mas eu sei que a gente tem que fazer uma pausa, tem que tudo fazer com equilíbrio, né? Para que possa ocorrer, porque às vezes o desespero da gente, você começa a ver, o negócio é bom demais, e às vezes pode exagerar, mas tudo tem que fazer com equilíbrio e dá certo. Muito bem, é isso aí, é isso mesmo. A gente precisa fazer com cuidado, cautela e equilíbrio para aquela situação de saúde específica, e os resultados acontecem, mas acontecem a longo prazo, né, Aninha? Não é na primeira Isso, semana, nem na segunda isso. semana. Tem muitas mães que olham minhas filhas que nunca ficam doentes e ficam assim: "Caramba, sua filha não fica doente, ela tá sempre na escola, com frio, com calor". E eu Uhum. falo para elas assim: "É por causa dos olhos, mas eu uso os olhos com elas há 4 anos", né, É um tratamento, né? não foi no primeiro mês, no segundo mês, né, são Sim, anos utilizando os óleos. Então, é um tratamento, igual você é falou, um tratamento. se eu parar de utilizar os óleos, elas vão voltar a cair imunidade, vão voltar com os problemas Sim, que estavam, então é um tratamento contínuo para a vida, né, é, igual a gente toma água, a gente não toma água um dia único e depois nunca mais, né, o óleo é, essencial ele faz parte da nossa vida, ele acaba é, agregando em várias situações ali do dia a dia, né, tanto para a saúde, como para questões emocionais, aí, é uma bênção. E eu agradeço é. aqui vocês estarem presentes, eu já vou fechar essa aula. Muito obrigada por todos estarem aqui, espero que eu tenha, ajudado em algumas dúvidas que vocês tiveram. E se vocês tiverem mais dúvidas, a gente tem os grupos e, podem entrar também em contato diretamente comigo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. E boa noite. Boa noite. Boa noite.